Lucas Paquetá pode ser comprado a qualquer momento. A torcida do Flamengo começa a cobrar a preparação de goleiros e a questionar o goleiro Agustin Rossi. O Mengão Queridão se prepara para enfrentar o Grêmio no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo à procura de um zagueiro e de um meia. Boto começa a abrir o leque de opções para contratar na janela que está próxima de acontecer ainda antes do Super Mundial de Clubes. Real Madrid estraga planos de Flamengo ter reforço mais cedo. Olha a quantidade de coisas que eu tenho para trazer para vocês. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Se inscreva para a gente continuar crescendo aqui na plataforma e levar a você a verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Você não paga absolutamente nada para se inscrever e impulsiona o nosso trabalho. Você que já é inscrito, chame 2 amigos, 2 amigas para poder conhecerem o nosso canal e se inscrever. Eu tenho certeza que juntos nós podemos recuperar aqueles 600 mil inscritos e dar continuidade no nosso trabalho que já leva 12 anos aqui na plataforma cobrindo o Clube de Regatas do Flamengo. Agora, vamos rodar a vinhetinha e em seguida eu volto com todas as notícias do Mengão Queridão para vocês. Bom, pessoal, a pergunta que eu fiz nas minhas redes sociais é o que vocês estão achando já do Juninho. Inclusive, fiz aqui no canal também. Nada depreciativo, apenas por ser um jogador que acabou de chegar. Faço sempre essas perguntas. Já fiz sobre o Plata, por exemplo, já fiz sobre o Wesley quando subiu, já fiz sobre o Carlos Alcaraz e agora eu pergunto para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, o que vocês estão achando desses primeiros meses de Juninho com a camisa do Flamengo? Já deu um tempo para a gente ter uma ideia sobre ele, né? Muitos de vocês já sabem a minha opinião. Dessa vez eu vou guardar minha opinião para não influenciar na opinião de vocês. Então comentem aqui o que vocês acham do atacante rubro-negro. Vale lembrar que o Pedro retornou ontem. Então há uma expectativa muito grande de que o Pedro possa suprir a nossa carência de gols, porque produzindo até que a equipe está. E apesar de reconhecer através das coletivas, Felipe Luiz não visa, neste momento, buscar um atacante para a equipe rubro-negra. Neste momento, ele e Boto debruçam suas atenções para poder trazer um zagueiro e também para trazer um meia. A questão da substituição do Arrascaeta tem se tornado cada dia mais pesada na cabeça do Felipe Luiz e agora, com a recém-chegada do José Boto, na cabeça também do diretor técnico rubro-negro. Como eu falei para vocês, o Júlio Enciso foi um jogador tentado no início do ano. O Flamengo pode voltar a tentar o atleta, mas vai aguardar mais um pouco para ver o que o Brahim e também o Porto resolvem a respeito do futuro do jogador. Já na zaga, o Flamengo certamente tentará mais uma vez o Vitão. Tentaram em janeiro também. E o Vitão tem uma particularidade. O Vitão trabalhou com um Boto no Shakhtar. E o Internacional de Porto Alegre, detentor dos seus direitos federativos, deve ao Flamengo uma bagatela pelo Thiago Maia. O Flamengo tenta compensar esses valores, mas o Inter, no início do ano, queria que o Flamengo perdoasse a questão da dívida que ele tem com o Thiago Maia com o Flamengo e ainda pagasse um valor de 10 milhões de euros, ou seja, o jogador, o Vitão, sairia por mais de 15 milhões de euros. Uma conta que é impensável para o Flamengo poder pagar por um zagueiro.
Ainda que seja jovem, apenas 25 anos e tenha experiência internacional, o Flamengo pretende adquirir o jogador sem ter que despender de tantos valores, pegando o valor cheio do atleta e tirando os 4 milhões de euros que o Internacional deve, fora os juros. No início do ano, até o Vitão chegou a esboçar um pedido para que o Internacional negociasse. Isso não foi muito adiante, mas agora no meio do ano o Boto espera conseguir convencer o atleta a dar uma forçadinha de barra junto aos representantes do Inter para trazê-lo para o Flamengo. Por enquanto, os nomes que eu tenho são esses que eu estou falando para vocês. E vocês? Além do Vitão, qual zagueiro possível vocês teriam para indicar? Vale lembrar que o Flamengo sempre teve dificuldades para poder substituir o Arrascaeta, coisa que os outros clubes aqui na América do Sul não têm. O Cruzeiro, por exemplo, foi buscar o Matheus Pereira lá no mundo árabe. O Corinthians descobriu o Rodrigo Garro aqui na América do Sul, jogador que a gente já tinha falado para vocês há muito tempo. O Botafogo foi buscar o Savarino, que o Atlético já tinha descoberto, ou seja, opções aqui na América do Sul existem. Apenas nós não estamos conseguindo olhar para os lugares certos, no tempo certo. Thiago Almada, Luiz Henrique, jogadores que brilharam recentemente pelo Botafogo, estavam aqui em clubes pequenos, em clubes menores, com a possibilidade do Flamengo poder trazê-los para cá. E ainda há uma gama de outros jogadores, principalmente na Argentina e no Uruguai, que poderiam servir para poder tapar essa lacuna que a gente tem desde 2019, que é a reserva para o Arrascaeta. Na coletiva de pós-jogo, o Felipe Luiz falou que todas as vezes que substitui o Arrascaeta e entra o Luiz Araújo, ele pede para o Luiz Araújo fazer as funções do Gerson, não do Arrascaeta. Jogando com o De La Cruz mais recuado, o Felipe impede o De La Cruz de ser o meia armador, que ele é, por exemplo, na seleção uruguaia, onde o Arrascaeta é reserva do De La Cruz. Com isso, a gente acaba ficando sem opções, porque o Felipe Luiz não utiliza o Matheus Gonçalves nessa função. E aí, a gente vai precisar mesmo ir ao mercado para buscar. E não se enganem, Jorginho não é esse atleta para figurar no lugar do Arrascaeta. Aliás, vocês viram só como o Real Madrid prejudicou o Mengão queridão? Não, então vou falar para vocês, tá? O Real Madrid está atrapalhando o Flamengo numa das suas principais negociações no ano. Querendo o Jorginho o mais rápido possível, e o Jorginho demonstrando vontade de vir para o Flamengo o mais rápido possível, a derrota do Real Madrid na Champions League por 3-0 para a equipe do Arsenal vai segurar o Jorginho por lá por mais tempo. Podendo empatar ou perder a partida por até 2 gols de diferença, a equipe do Arsenal está com um pezinho na semifinal da principal competição europeia. E nação, aqui para nós, tá? Eu acompanho muito o Real Madrid, curto o Real Madrid, principalmente por causa do Vinícius Júnior, mas não há pacto que vire um 3-0 contra uma equipe muito bem montada, muito bem articulada pelo Mikel Arteta, que está recebendo de voltas aqueles jogadores que estavam lesionados, contra um Real Madrid todo esfacelado, com Rüdiger com problema no joelho, com Alaba, para mim, sendo o pior jogador dessa temporada na Europa, com Valverde sendo preterido à lateral direita ao invés de jogar no meio de campo, com o Modric já em idade avançada, não conseguindo fazer tudo aquilo que ele faz, sem o Camavinga, que é um carniceiro, tomou o cartão vermelho no último jogo, não joga no jogo da volta lá em Madrid, se bem que nessa altura do campeonato eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, com o Rodrigo fazendo uma das piores temporadas que eu já vi ele jogar, e com o Ancelotti dando uma de teimosão sem usar o menino do Palmeiras que lá está, que para mim o Endrick é um dos melhores atacantes do Real. Toda vez que entra, o moleque faz gol. Na Copa do Rei da Espanha, o moleque tem gol para danar. É, inclusive, o artilheiro do Real Madrid na competição. Mas na Champions, nada faz o Ancelotti utilizá-lo. Então, basicamente, para mim, o Real tá fora dessa Champions League. Duvido muito que reverta 3-0. Duvido muito que faça até 3-0 para levar para as penalidades. O Arsenal passando para as semifinais, é óbvio que o próprio Juninho vai ter... O Arsenal passando para as semifinais, é óbvio que o próprio Jorginho vai querer permanecer na equipe de Mikel Arteta, até porque pode ser o último grande título europeu que ele vai ganhar na carreira.
Claro, eles estão indo para a semifinal. Ainda teriam que passar pelas semifinais para poder chegar. Mas quem elimina o Real Madrid chega muito forte para a disputa de uma semifinal de Champions League. E é claro, a bufunfa que pode rolar para o Jorginho se ele ficar até a final da Champions é gigantesca. Então, meus amigos, essa história de ter Jorginho ainda em maio, neca de Pitibiriba, podem esquecer. Pessoal, a nação rubro-negra descobriu mais um problema na equipe do Filipe Luís. Quer dizer, eu acho que descobriu. Nas redes sociais vem crescendo o clamor pela saída do Agustín Rossi do gol rubro-negro. Ainda não pedem com essas palavras, mas dizem que o Rossi é um goleiro comum, um goleiro incapaz de fazer defesas que podem mudar a condição do jogo. Por exemplo, ontem reclamaram muito dos 2 gols sofridos pelo goleiro Rossi. Mas vem cá, sem querer fazer o advogado do diabo, eu pergunto para vocês, os 2 gols que o Flamengo sofreu ontem, se eu não estou enganado, foi de pênalti. O Rossi é um dos melhores goleiros para pegar pênaltis do mundo na atualidade. Tem números até melhores do que o do Diego Alves. E o outro, deixaram um jogador do time do Central Córdoba cabecear na pequena área de frente para ele. Ok, tudo bem. A bola foi em cima dele, mas foi um chute de cabeça. Então eu não vejo problemas nos gols que o Rossi vem tomando, mas eu já vi gente até reclamar do gol de bola desviada que o Rossi tomou, se não me falha a memória, contra o Vitória. Já estão até pedindo para o Flamengo mandar embora o preparador de goleiros dele. Bom, com relação ao preparador de goleiros, aí eu sempre tive minhas reticências. O preparador de goleiros que hoje está no Flamengo não é um preparador de goleiros experiente. Era o 3º auxiliar de preparador de goleiros da antiga gestão do Tite, que ficou no Flamengo e agora assumiu a responsabilidade. Mas outro dia, estava todo mundo achando muito bonito quando a Flamengo TV colocou um exercício de raciocínio e de velocidade para o Rossi e os outros goleiros do Flamengo poderem comandar. Então, sinceramente, eu estou meio perdido. Por isso eu venho perguntar para vocês, Rossi é mesmo esse goleiro mediano que estão falando? O Flamengo deveria procurar outro goleiro ou não? É a implicância da nação rubro-negra que está procurando sempre um culpado diferente a cada jogo. Já vi até que o Gerson foi o grande responsável pela derrota de ontem. Vai entender. Mas para eu entender, você precisa comentar. Comenta aí, por favor. Agora bora falar sobre Lucas Paquetá. Lucas Paquetá está muito próximo de ser comprado e eu vou explicar para vocês direitinho se é pelo Flamengo ou por alguma outra equipe. O Flamengo pena para tentar encontrar um reserva à altura do Arrascaeta. Isso desde 2019. Jorginho não é esse atleta. Jorginho vem para tentar ganhar a posição do De La Cruz, que o Filipe Luís disse ser um segundo volante e ponto final. Não pretende utilizá-lo como ele é utilizado na seleção do Uruguai, jogando na função que o Arrascaeta desempenha no Flamengo. Com isso, Boto vai ao mercado procurar e os olhos do Flamengo ficam sempre atentos em cima de Lucas Paquetá, que vem jogando cada vez mais próximo da área no West Ham. Chegou a jogar até como centroavante e foi bem, tá? Há muitas pessoas que dizem, por exemplo, que o Lucas Paquetá não tá no melhor da sua forma técnica. E é verdade, mas ainda assim é um dos principais jogadores dos Hammers e tem clube grandão de olho no Paquetá. Bom, estou falando do Manchester City, é claro. Pep Guardiola ainda não desistiu de ter o jogador e pode comprá-lo sim nas próximas semanas que antecedem, inclusive, a abertura da janela de transferências de verão. Isso porque a audiência do Lucas Paquetá terminou na última sexta-feira. Mas não terminou com a inocência do Paquetá sendo declarada, nem com a culpa dele sendo decretada. O que acontece, pessoal, é que o painel independente que trabalha nesse julgamento não acredita que 3 semanas serão suficientes para poder fazer o julgamento desse caso. Eles acham que esse caso é complexo demais para ser tocado às pressas. Estima-se que todo o processo pode levar no mínimo 1 ano. E aí, os advogados de defesa do Lucas Paquetá disseram que eles não teriam agenda para dar continuidade além das 3 semanas. E
o tribunal, então, resolveu paralisar o julgamento. O julgamento do Lucas Paquetá foi adiado. Só que já se conta como uma vitória do Paquetá esse adiamento. Muitos estão dizendo que é ridículo adiar porque os defensores não têm agenda para estar lá. Deveria ser tudo bem mais rápido. Acontece que os defensores não têm agenda porque o tribunal, vamos dizer assim, né, na verdade é o painel independente que julga o caso, que trata do caso, considera o caso complexo demais. Não vê materialidade, que é o que eu estou falando para vocês já há muito tempo, naquilo que a Federação Inglesa de Futebol pede, que é a exclusão permanente do Lucas Paquetá. É muito circunstancial as alegações para você tirar um atleta e impedir uma pessoa de realizar o seu ofício para sempre. Então, a banca julgadora não considera apta, com o tanto de informações que há neste momento, para julgar o Paquetá. E como não devem aparecer novas provas, novas evidências, provas materiais, a defesa do Paquetá já considera isso como uma vitória. Mas o Manchester City e o West Ham não veem muito bem assim. Isso porque se tivesse tudo sido resolvido agora, nessas 3 semanas, o Manchester já compraria o Lucas Paquetá, porque eles não desistiram ainda da compra. Eles veem que o otimismo do West Ham se faz viável pela questão da circunstancialidade das provas. E estão interessados no meia. Só que eles vão retomar o julgamento no verão europeu, depois do término da temporada. Então, empurrando mais 3 meses para a retomada da audiência, o Paquetá ficaria preso mais uma vez ao West Ham. Claro, isso se o Flamengo não inventar de, junto com o Paquetá, trazê-lo por empréstimo para ele poder passar esse restinho de audiência aqui no Brasil. A audiência já perdeu muita força lá, pessoal. Tanto que os caras adiaram. Os caras estão inseguros. Pensa você está julgando o cara quase que pela pena de morte, porque é a exclusão dele do futebol com tão pouca idade. Então é igual você tá num júri sem ter certeza se o acusado realmente cometeu o crime e você pode estar mandando ele para a cadeira elétrica no dia seguinte da sua sentença. Então os caras estão com muito medo de cometerem um ato de injustiça com o ser humano. E a defesa do Paquetá ela é muito bem montada. Então, resumo da ópera. Ficou bom para o Flamengo. Porque se eles batessem o martelo agora, o Manchester City ia feito o leão lá em cima. E não é só o Manchester City, não. Outras equipes europeias também estão querendo. Mas o maiorzão de todos é o City. Com essa indefinição, se o Paquetá se ausenta da Inglaterra e deixa esses leões lá no julgamento dele, que é a equipe de defesa dele, é quase tão sensacional quanto a equipe que defendeu o O.J. Simpson no primeiro julgamento criminal nele lá nos Estados Unidos. É estrelar. Se ele vem para cá, baixa a poeira, os caras defendem, acaba o problema e tá resolvido. De repente, o Flamengo até compra ele junto ao West Ham. Então, do meu ponto de vista, com as informações que a gente tem hoje, sem a perspectiva de aparecer coisas novas nesse julgamento, até que foi bom pro Flamengo. Mas eu cansei de falar que o Lucas Paquetá se aproxima mais, fica mais distante, fica mais... Cansei. Vai ser assim a informação agora. Preto no branco e Zé Fini. O que vocês acham? Deu para ficar mais animados com o Paquetá? Não deu. A Europa agora está criando mais leis para ficar muito mais rigorosa com a relação de jogadores e de parentes de jogadores com casas de aposta. E para mim os caras estão certos. Cria as leis, proíbe os caras de apostarem, proíbe seus familiares de apostar, mas não pode proibir o cara de apostar. O cara gosta de apostar. Bom, ele vai estar colocando em risco o primo dele, o irmão dele, o sobrinho dele. Aí ele julga o que ele acha melhor. Mas vai haver regras mais específicas para poder cuidar dessa situação e para que ela se torne mais rápida. Porque do jeito que tá bem moroso o processo e dessa vez o Paquetá tem tudo para ganhar. E tem muitas pessoas que comentam aqui que o Paquetá errou. Gente, o tio do Paquetá pode ter errado, o irmão pode ter errado, o primo pode ter errado, mas tudo leva a crer pelo andar da carruagem que o Paquetá mesmo não errou não, tá?
Então vamos ter calma, vamos esperar a audiência para a gente ter certeza absoluta se o Paquetá errou ou não. Até lá, ele merece o direito da dúvida e ele é cria. E cria, nós colocamos debaixo do braço até que se prove o erro. Tô certo ou tô errado? Coloquem aqui nos comentários. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e de convidar os seus amigos para se inscreverem também. Aqui a verdade sempre é dita. Doa quem doer, mesmo que doer nós mesmos. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.